Hoje eu vou ministrar uma palavra que eu já ministrei ela duas vezes. E eu ainda estou super nervosa de ministrar ela de novo, mas amém. Eu ministrei ela na sexta-feira, numa reunião de teens, e no sábado, em seguida, na imersão. E ela é uma palavra que o Senhor me deu, na verdade, ano retrasado, dia 15 de maio de 2020. O Senhor me deu ela num processo que eu estava passando no meio da pandemia, né? O Senhor me entregou muitas coisas muito preciosas na pandemia, como também as canções. E essa palavra, ano passado, o Senhor me liberou para ministrar ela. E esse ano, vim ministrar ela de novo. Então, amém, é isso aí. Essa palavra, ela ministra muito comigo, porque fala sobre geração. Porque você sabe que o Senhor trabalha em gerações, né? Tem a geração dos seus avós, dos seus pais, a sua geração, a geração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. O Senhor trabalha em geração. E eu amo agora estudar sobre isso, depois que o Senhor me mostrou a preciosidade que é aprender com cada geração. Só que a geração que o Senhor tinha me dado foi sobre a geração de Josué. Eu estava naquele dia, né, 15 de maio de 2020. E aí eu estava orando com o Senhor. Ai, amei, chorar para no meu quarto. E aí o Senhor me levou a 1 Josué. Eu abri 1 Josué. Depois, se você já quiser abrindo, fique à vontade. Que fala assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto, Moisés levava o povo de Israel para a terra prometida. Só que nesse meio dessa caminhada, Moisés morreu. Só que Moisés tinha um auxiliar chamado Josué. Enfim, né? Compreendi ali o que o Senhor tinha me falado. Aí eu, Senhor, que história de Bíblia. Pai, eu quero dar um salmo para me chorar aqui, sabe? Não sei o que aconteceu com vocês. Tipo, o que tem a ver esse versículo aqui que fala, né? Tipo, genealogia. Vocês lêem a genealogia inteira? Vocês pulam, né? E aí eu fiquei tipo assim, Deus, por que tem esse versículo que o Senhor me deu? Moisés, morreu, tudo bem. Segue pra frente, né? Aí fui fechar. Aí o Senhor, ei. Aí opa, né? Porque a gente tem que estar sempre aqui, com os ouvidos abertos, porque o Senhor quer falar. Porque a gente perde tanta coisa. Ore sempre assim, Senhor, antes de orar aqui, para entrar num lugar com você, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos para o que o Senhor quer falar comigo. E aí eu abri e falei, então o que o Senhor quer me dizer? E Ele falou assim, pesquisa sobre geração de Josué e geração de Moisés. Aí eu vou pesquisar. E eu comecei a estudar sobre essas duas gerações e quão precioso elas são. Que a geração de Josué, a geração de Moisés, auxilia e ajuda a geração de Josué. Compreendem? Então é uma geração apoiando a outra. É uma geração apoiando a outra. E cada uma carrega uma unção e uma porção diferente. E o Senhor falou assim comigo, filha, você representa essa geração, a geração de Josué. E eu comecei a estudar. Desde 2020, eu vejo sobre isso, eu sempre estava essa palavra guardada no meu coração. E o Senhor foi ministrando comigo algumas características dessa geração. E tudo certo, ministrei essas duas. Só que daí, a mãe me chamou para convidar para ministrar aqui, né? Eu falei assim, mãe, Deus me deu essa palavra que eu já falei para o Senhor, eu ministraria ela 1000 vezes se fosse preciso. Porque ela é uma palavra assim que ministra a minha vida. E eu sei que assim, impacta muitas gerações, não só a geração de Josué. Mas eu não sei, eu acho que o Senhor quer falar sobre isso, mas outra direção. Aí eu fui para a escola hoje, agoniada na aula de matemática, mas pensando lá em Moisés e Josué, né? Pensando, Moisés e Josué, desesperada, papapá. Aí, Senhor, ministra comigo, Pai, ministra comigo. Amém? Fui para a tarde, fechei o escritório lá, fiquei o Senhor... Santo, me ajuda aqui, Pai, Senhor, quer ministrar, eu estou entendendo isso, mas cadê a direção? Direção, Pai, direção. Aí, nada. Aí, me arrumando assim, Pai, direção, Senhor. Sabe, eu entendo que essa palavra, mas porque o Senhor, eu sentia que Ele queria dar algo diferente hoje.
Ele queria dar algo diferente. E eu estava assim, agoniada. E aí o Senhor falou assim, ó: hoje vai ter geração de Moisés e geração de Josué. E você vai falar sobre esse passado bastão. Amém? Porque tem o passar de bastão. Porque vocês estão vendo um pouco da geração de Moisés. Compreendem? Que ela está passando. Ela não está morta, mas ela está passando. Porque está entrando uma nova geração apaixonada por Jesus. Apaixonada pela presença dEle. E que não se contenta com pouco. E hoje eu estava ali, antes de vir aqui, falando com a minha mãe em videochamada, assim, né? Oi, mãe. Ai, me ajuda. Daí, eu falando para ela, né? A direção que o Senhor me deu. E ela falou: filha, realmente. E hoje você está segurando esse bastão. E eu assim, meu Deus, é verdade. Sabe? 18 anos com uma Moisés do meu lado me ensinando. Olha, Josué, minha pequena Josué, vai por ali. Vai por aqui. E eu sei que aqui tem mães. Quem é que é mãe? Levanta a mão. Eita glória. Um dia eu vou ter 4, gente. E não vem dizendo pra mim que, quando tu ter o primeiro tu vai ver. Não. Eu vou ter 1, 2, 3 e 4. E tem o nome dos meus filhos ainda, tudo bonitinho. E aí eu cheguei assim, Senhor, eu sou uma adolescente, né? Eu sou uma jovem, né? Eu tenho 18 anos. Eu sou uma jovem, né? Tipo assim, eu não tenho filho. Aí o Senhor falou assim pra mim: mas você tem a autoridade que eu te dei. E eu aprendi muito com a minha mãe também nesses anos de caminhada na minha vida. E eu quero falar alguns pontos muito importantes sobre a geração de Josué, que eu acho importante eu pontuar aqui. Mas no meio eu vou pegando um pouquinho sobre a geração de Moisés, porque você vai ver como Moisés foi importante e essencial na vida de Josué. Gente, ele foi essencial. Talvez se não fosse Moisés... Na verdade eu acho, se não fosse Moisés, Josué talvez não conseguiria entrar na terra prometida. Sabe que tem promessas às vezes na geração de Moisés, na geração às vezes da sua mãe, do seu pai, que não foram cumpridas, mas da próxima geração será cumprida. Porque não é sobre a geração que foi cumprida, a geração que não foi cumprida. É o Senhor fazendo a sua obra. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Amém. Eita glória. É isso aí, irmãos. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês está em Deuteronômios 31, do 7 a 8. Você pode anotar, porque se eu ficar, tipo assim, gente, vou esperar vocês, eu vou me perder. Eu me perco que nem minha mãe. Então, assim, né? Eu vou falar, vocês anotem assim, e aí tudo certo. Primeiro ponto. Tem promessas e profecias sobre a geração de Josué. Em Deuteronômio fala assim, depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar esse povo na conquista da terra, e o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. Depois tem mais um pouquinho, mas esse aqui era o principal. Você percebe que Moisés profetizou, lançou uma palavra sobre a vida de Josué? Várias vezes Moisés chamava Josué para a tenda e falava: olha, vem cá, meu servo, seja forte e corajoso, porque o Senhor tem na sua vida, porque você vai conquistar a terra prometida. E Moisés, sabendo que ele não ia conquistar, ele continuava. Vocês perceberam? Porque Moisés sabia: eu não vou conquistar, eu sei que Josué vai conquistar, mas eu vou permanecer, eu vou ajudar ele, eu vou dar um empurrãozinho para ele. E Moisés sempre assim, dando palavras, profecias sobre sobre Josué. Oh, Jesus amado. E aí, eu peguei esse feeling, o Senhor falou assim para mim: profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre os seus filhos. Também não sei se vocês percebem nessa geração de Josué, se vocês têm esse feeling assim do que o céu está clamando sobre esse lugar, sobre a nossa nação, sobre esse momento. Mas eu percebo tantas promessas assim, do passado, que são para essa geração de agora. Promessas às vezes individuais. Às vezes quando você era bem bebezinho, sua mãe levou você para a igreja e o pastor apontou, você assim, você será isso, será aquilo. Eu percebo assim na geração de Josué, tantas palavras lançadas nessa terra, porque eu creio que é uma terra boa e fértil para ser plantada. Palavras, profecias, eu creio nisso. E Moisés foi um ajudante para Josué, naquilo que ia ser plantado e semeado. Seja aquele que
deposita coisas na terra boa de seu filho. A minha mãe sempre, desde quando eu era pequenininha, falava para mim: filha, tu é uma amiga de Jesus. Sabe, você vai alcançar nações que a sua mãe não vai pisar. E como isso me ajudou, me fortaleceu. Profetize palavras sobre o seu filho. E compreenda o que o céu está falando sobre a sua vida. Tem promessas na sua vida que ainda não foram cumpridas, mas Ele é fiel e vai cumprir todas as palavras lançadas sobre a sua vida. Todas. Mas Deus quer te lembrar isso. Eu tenho tantas palavras para você. Sabe, eu tenho uma promessa que eu entreguei para sua bisavó. Eu tenho uma promessa que eu entreguei para sua avó, mas eu quero cumprir elas na sua vida. Algo muito interessante, a bisavó, acho que da minha mãe, tinha igrejas por aqui em Criciúma. E eu tenho com certeza absoluta que o Senhor lançava também profecias sobre a vida da minha avó, que estão se cumprindo hoje. Desejos do coração da minha tataravó, que estão se cumprindo hoje. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as palavras. E fique atento o que o céu está dizendo sobre a sua vida. Amém? Segundo ponto, íntimos de Jesus. Quando eu fui escrever essa parte, o Senhor me pegou muito forte assim. Porque enquanto eu lia a história de Josué, eu via muito assim, reafirmando sobre a vida dele. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Assim, gente, mas Josué não está falando que está com medo? Josué está lá bem, de vida, tá tudo certo? Por que ele precisa ficar falando isso para ele? O Senhor falou assim para mim: porque eu conheço o coração de Josué. E ele conhece meu coração. Ele não precisa me dizer nada. Eu sei que ele tem medo. Eu sei. Eu conheço o coração dele. Ele não precisa me dizer. E sabe qual lugar que eu conheço? Porque ele me encontra todo dia numa tenda. Eles falam muito aqui sobre tenda. A tenda, ela representa a presença do Senhor. O lugar onde você ia, você se separava às vezes da tribo, ia um lugar bem longe, ia para essa tenda. E algo muito interessante, eu amo essa passagem, uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, fala assim, vou falar para vocês, deixa eu ver aqui, Josué 1, do 5 ao 6, eu acho que é isso, gente, deixa eu ver. Não, é Êxodo 33, 11, perdão. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Quero que vocês entendam um pouquinho. Pensa assim, como se aqui fosse o lugar da tenda. E naquela época, para você falar com o Senhor, era só, sabe, pessoas específicas assim. Não podia ser qualquer um. Para você falar com o Senhor, você tinha que pedir para a pessoa falava com Deus. Não era algo, né, como a gente é hoje. Oi, papai, tudo certo? Um beijo. Aí, o que aconteceu? Moisés entrou para a tenda, reservado de todo mundo. E como Josué, ele era auxiliar, ele acompanhava Moisés, eu imagino o Josué tipo assim, ó, Deus está falando com ele. Só que Moisés saiu e Josué permaneceu. Josué não estava interessado em Moisés. Josué não estava interessado em ministros. Josué não estava interessado em plataforma. Josué não estava interessado nisso aqui. Josué não estava interessado nesse lugar. Josué estava interessado pela presença de Deus. Josué estava interessado em permanecer na tenda. Eu entendo, Jesus, que Moisés é um cara muito conhecido lá. Mas eu preciso conhecer o que tem ali dentro. Eu preciso. Como é muito triste ver gente que se perde com essas coisas, porque às vezes não tem uma tenda, não viu que aquele é o melhor lugar do mundo, porque a presença do Senhor, quando ela vem, ela encharca o lugar. E não há espaço mais para nada, porque a presença do Senhor, ela é suficiente, ela me fortalece, ela me faz crescer.
É a palavra dEle, é a presença dEle que me faz crescer, em meio ao caos, em meio às tribulações. E eu acho isso lindo. E eu pontuei isso na geração de Josué. Porque às vezes eu percebo assim, gente, mas que geração mais atacada. Tanta gente fala, eu não acredito mais nessa geração. Essa geração não tem jeito. Tem jeito? Levanta a bandeira, geração. Uma bandeira branca que fala, eu sou como meu amado é. E eu vou levantar uma bandeira de santidade em meio a tanto caos. Eu vou levantar uma bandeira de santidade e falar, eu amo aquele a quem me ama. E o Senhor ministrou muito isso a mim. Sabe, se tem alguém aqui que se sente geração de Josué, meu filho, permanece na tenda. Pensa assim, Senhor, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede que eu não possa suportar. O tanto que eu quero ter você comigo. De quando eu for para minha escola, quando eu for para minha faculdade, eu falo assim, Senhor, eu não saio da minha casa sem a tua presença. Eu consigo ver uma geração com o olhar, ela não está olhando para o que está acontecendo, ela está assim, ó, eu estou confiando sobre as tuas promessas sobre a minha vida. Eu entendi, eu vi as coisas que aconteceram com Moisés. E eu olho para o meu amado e eu falo, Senhor, eu vou levantar uma bandeira aqui de adoração a Ti. Em minha faculdade, meu trabalho, a minha escola, e dizer que o Deus em que eu sirvo é o meu Deus de amor, em quem eu amo. Vocês perceberam? O Senhor ministrou muito comigo. Porque assim, minha mãe nunca precisou chegar para mim e falar assim, ó, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Ah, vai ler a Bíblia. Por quê? Por quê? Porque eu via ela lendo a Bíblia. Todo dia. Às vezes 2h da manhã eu ouvi o choro. Eu falava, minha mãe está orando. Desde pequena. Eu via de pertinho uma amiga de Jesus. Eu via de pertinho uma amiga íntima de Jesus. Eu falei aquilo, eu preciso disso na minha vida. Pequenininha, a mãe só fala que eu falava malamacê. E aquilo foi um exemplo para mim. Exemplo. Às vezes na hora do almoço, gente, eu nem me sinto às vezes crente. Na hora do almoço, tô lá no celular cansada assim, e eles lendo livro assim, conversando, os dois falando de um cara que fez altas coisas assim, Deus. E eu olhei assim, eu vou ler para conversar com eles também, né? Eu pensei, eu quero conversar com eles, eu quero fazer isso aí. E como isso assim foi exemplo na minha vida e ainda hoje é. E como eu compreendo agora, hoje, o quão importante eu, com 2 aninhos de idade, ver tudo aquilo. Como foi essencial na minha vida. Sabe, se você não tem uma tenda, construa a sua tenda. Você não precisa falar nada para sua casa. Eu tô indo orar. Não, vai orar. Sabe, no meio que você está fazendo almoço, bota um louvor, fica com Jesus, você dança com Ele. Senhor, vem dançar comigo. Vem ser meu amigo, meu amado. Vem. Porque eu tenho certeza que a sua próxima geração, a geração que está dentro aí da sua casa, vai ver você e vai falar, olha que lindo, Jesus é minha mamãe. Olha que lindo. Eu quero esse Jesus. Às vezes, eu venho aqui muito na sexta-feira, nos teens, e eu percebo muito isso. Que tem meninas chegando para mim falando assim, como que eu faço para ouvir Deus? Muitos questionamentos assim, eu quero ser mais amiga de Deus, como que eu faço? Olha, não tem receita mágica. É igual conhecer um amigo. Você vai conhecendo todo dia, você vai perguntando, você vai ouvindo, você vai construindo. Porque a construção de um relacionamento com o Senhor, ela não é da noite para o dia. Não. É assim, Senhor, meu tijolinho, porque eu quero construir algo com o Senhor. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo comigo hoje, mas olha, eu estou colocando aqui na minha tenda, um tijolinho. Aí no outro dia você vai pegar outro tijolinho e vai falar assim, Senhor, hoje você ministrou isso comigo. E eu vou colocar aqui na minha tenda. E todo dia você vai ter um relacionamento com o Senhor. Daqui a pouco você vai ter uma tenda linda. Você olha assim, agora eu tenho uma tenda para ficar e te adorar neste lugar. Porque é de dia e noite a construção de uma tenda. Amém? Estão compreendendo?
Glória a Deus. 3. A geração de Josué não busca ministros, e sim a tenda. Eu queria apontar porque essa parte eu acho maravilhosa, mas eu comentei aqui que Josué não ficou preocupado com Moisés. Ele não ficou. Ele queria a tenda, ele queria a presença, ele queria a glória do Senhor todo dia na sua vida. Porque ele poderia pensar, olha, Moisés, né, alto cargo, alto padrão, mas não, eu vou permanecer. Em 4, a geração de Moisés abençoa e autoriza a geração de Josué. Em Deuteronômio 34:9, fala assim: Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Olha isso. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor lhe deu. Olha isso, que maravilhoso esse texto. Moisés colocou a mão sobre a cabeça de Josué e nisso ele ficou cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Sabe, antes de eu estar aqui neste lugar, pessoas em que são referências na minha vida falam assim: eu te autorizo. Minha mãe falou: eu te autorizo para estar no lugar em que você vai ministrar hoje. E é importante entender que nós andamos em lugar de honra, porque eu honro a vida deles e a honra vai me trazer lugares e acessos que às vezes outras coisas não trazem. A obediência, a honra, compreender isso é muito importante, sabe? Moisés teve que colocar a mão sobre a cabeça de Josué e liberar ele. Liberar. Sabe? Às vezes coloca a mão sobre... Às vezes eu acordava assim, a mãe estava de madrugada. Eu acordava e ela estava assim: não me Jesus. Não me Jesus. Já aconteceu isso com vocês? Vocês fazem com os filhos de vocês? Que eu levava um susto. Sabe? 4 horas da manhã. Assim, a mão assim, ó. Gente... Mas depois que eu fui compreender, entendeu? A obra disso tudo, porque naquela época pequena eu ficava só assim, ó. Amém, amém. Mãe, vamos dormir, mãe? Sabe, essas horas, essas altas horas. Mas como hoje eu compreendo que aquilo foi importante, eu lembro que às vezes quando acontecia alguma coisa dentro de casa, a minha mãe falava assim: Temo, vamos orar. Aí a gente andava pela casa e ia abençoando a casa. E a mãe colocava a mão assim e me falava assim: filha, eu te abençoo. Eu te abençoo, porque eu sei que o Senhor, eu sei que o nosso Deus vai te proteger. Ela colocava e orava sobre a minha vida, me autorizava para certas coisas. Quão importante isso foi na minha vida. Me ajudou a estar onde eu estou agora. Amém. Para andar debaixo da autorização de nossos líderes, devemos honrar sua geração. Eu amo muito alguns Moisés, como por exemplo o Judson de Oliveira, acho que a maioria conhece aqui, o Cirilo, pessoas que assim foram essenciais na minha caminhada, ainda mais na área da adoração, que é uma forma que o Senhor ministra muito na minha vida. E eu lembro que eu ia para uma escola, não sei se você conhece a escola do Clamor, e assim, todas as minhas férias de bebezinha até os meus 9 anos foi nessa escola. Eu nunca passava assim: vamos pra praia, não ia. Não vou. A gente ia para essa escola missionária. E eu não acho nenhum problema nisso, porque foi assim, os melhores anos da minha vida foram lá naquele lugar. Eu lembro que desde pequenininha eu via as pessoas penduradas na parede. Era assim. E aquilo pra mim era normal, e é normal, por isso que eu sou assim hoje, ó. Entendeu? Dora, você quer, entendeu? Porque aquilo ali era, entendeu? É isso aí. E aí eu fui aprendendo desse jeito. E como foi importante também a minha mãe compreender, né, o tempo. Porque ela poderia: não, tadinha da Vitória, né, vai ficar não sei o quê. Não, bora junto. Bora ser missionária junto com a mãe. Bora.
E como foi importante, eu aprendi tanta coisa, conheci tanta gente preciosa naquele tempo. Pequenininha, eu lembro que o culto rolando, o mover rolando, eu ficava lá na porta assim, impactada com aquilo. Impactada. Eu só queria, tipo assim, meu Deus, como que é isso? Como que é isso? Eu tinha uma vontade de experimentar. Eu, tipo 5 anos de idade. Eu assim, meu Deus. Sabe, compreenda lugares onde seus filhos podem ir. Compreenda. Ah, não, ele é muito bebezinho, ele não vai entender nada. Vai entender. Vai compreender. É precioso. É porque é uma semente sendo plantada numa terra boa. É uma semente sendo plantada numa terra. E eu lembro que a primeira vez que assim, o Senhor foi muito pontual na minha vida, de tipo assim, dali pra frente foi um divisor de águas. Eu tinha uns 10 anos. Eu estava no meu quarto. E assim, minhas maiores experiências com Jesus foram dentro do meu quarto. E se você não tem, te aconselho isso agora, hoje. Porque é tão precioso. Tão precioso, é tão íntimo. É tão lindo. Face a face. Como um amigo. Ou como falou ali, Moisés, era face a face como um amigo. Olha que precioso isso, chamar Deus de meu amigo. Meu amado. E eu estava assim no secreto com o Senhor, eu estava construindo algo com o Senhor. Porque assim, eu nasci dentro da igreja. Mas eu tive que conhecer Ele de verdade. Eu tenho fome e sede, eu quero saber quem Ele é. Quero saber quem Ele é. Meus pais me apresentaram esse amado da minha alma, mas eu quero conhecer Ele mais de perto. E eu lembro que eu comecei assim, a mãe fazia áudio de livro, e eu lembro que eu fazia também. Para assim, 5 meninas. Mas eu fazia. Eu lembro que eu estava no meu quarto, assim, eu vi um vídeo que era um questionário com pessoas aleatórias da rua, que falava assim, como você vê a igreja, como você vê Jesus, essas perguntas assim, nessa área. E as respostas dessas pessoas me incomodaram muito, eu fiquei muito agoniada, porque era totalmente ao contrário do que eu via a minha vida inteira. Era totalmente ao contrário do que eu ouvi e sabia da verdade. E eu fiquei irada. Se não, Deus, a igreja não é isso. A igreja é a noiva de Jesus, ela é santa, ela é pura. Ela não é isso que eles estão falando, eles não conhecem. Não, Jesus, não, você não morreu não, você está vivo, você está aqui do meu lado, como assim? E eu fiquei irada com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquilo de perto. E eu fiquei agoniada, o Senhor falou assim para mim, dobra o seu joelho e ora. Eu lembro que eu dobrei assim, eu chorava muito, porque eu falava assim, Senhor, eu preciso que essas pessoas conheçam quem você é de verdade. Sabe quando você ama muito alguém, você tipo assim, vou apresentar ela para todo mundo. É tipo assim com Jesus. Meu Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que eu vou chegar assim na manhã na minha escola, e eu vou gritar, para todo mundo ouvir, que Ele é lindo. E eu assim, Senhor, por favor, preciso que essas pessoas saibam disso. E eu chorando muito, eu tive uma visão muito clara, foi a minha primeira visão assim, que tinha 2 anjos do meu lado, e eles eram muito grandes assim, e eles, tipo, tinham muita unção naquele lugar, muita unção, muita presença que eu nunca vi na minha vida, nem uns tantos anos de escola. No quarto ali foi o lugar de maior impacto na minha vida que eu tive com Jesus. Eu lembro que eu chorava muito e eu senti um perfume muito doce que entrou. E eu lembro que é como se soubesse Jesus está aqui. E aí eu, ajoelhada assim, chorando muito, ele se ajoelhou e falou assim, filha, como eu te amo. Eu vi em você uma terra boa. Eu vi em você uma terra boa. E hoje eu estou semeando uma semente no teu coração. E ela vai crescer. Ele falava tipo sorrindo assim, ó. Ela vai crescer. E ela vai dar tantos frutos. Tantos frutos. E gente, eu tinha 10 anos. Tipo, na época eu nem entendia direito o quão profundo e maravilhoso isso era. E eu falei assim, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E às vezes os teus eis-me aqui vão te pedir renúncias. Vão te pedir renúncias, vai ser dolorido. Deus vai te tirar de lugares. Deus vai te trocar tudo dentro de ti. Deus vai te quebrar como um vaso. E eu falo assim, pro teu eis-me aqui, que você me falou, eu preciso te
reformar. Eu preciso fazer uma reforma dentro de você. E eu falei um eis-me aqui tão sincero para Jesus. Eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. E Ele falou assim, eu já estou te entregando uma espada. E eu lembro que eu fiz assim com a minha mão, era muito pesada. Uma espada. E um dia, quando você estiver pronta, você vai usar ela. E hoje é tarde. O Senhor falou assim para mim, hoje você vai usar a espada que eu te entreguei. De 8 anos atrás, gente. Eu peguei e falei assim, Senhor, mas eu tenho tanto medo de carregar algo tão precioso que o Senhor me deu. Algo tão precioso. Eu lembro que era pesado assim, eu olhava e era lindo. Era lindo. Eu falei assim, meu Deus, quando que eu vou poder usar isso? Quando? E nesses anos todos eu pensei assim, Senhor, não vai acontecer. Sabe, não vai acontecer, porque eu não tenho como. Desse processo que eu estou passando, de tudo isso, não. E o Senhor falava assim, porque assim, ano passado eu passei por um processo muito assim, doloroso em Deus. Sabe aquele processo? Tu ainda não passou por esse processo, te acalma. Que uma hora chegará. O que aconteceu? Início do ano passado, a Maiara, que é assim, a minha mana, me deu uma palavra assim, olha, esse ano é um ano de amadurecimento. Nossa, amadurecimento em Deus, eita glória, coitada, né? Vamos avisar ela, coitada. Aí, porque assim, gente, amadurecimento, né? Dificinho, né? Vem umas provas assim na tua vida. E eu passei assim, literalmente, me via como um vaso que tinha umas rachaduras. Ele falou assim, para eu te preencher aqui, eu vou ter que te refazer. Tem uma rachadura aqui, que eu vou precisar te quebrar, te moer. Mas tem alguém que nunca vai sair do teu lado. Sou eu. Nunca. Porque enquanto eu estou te quebrando, te refazendo, sou eu. Tu está na minha mão. Tu está na minha mão. Tu está sendo quebrada e tu está sendo refeita na minha mão. Não é em qualquer outra mão, é na minha. É na casa do oleiro, é na minha casa. E eu me deixei ser moída, porque essa gente não quer, né? Passar por esse processo. E o Senhor falou assim, me deixa te quebrar. Me deixa te quebrar. Porque Ele é tão lindo e educado que Ele pede. Eu falei, sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tudo o que eu faço é para a Tua glória. É para a Tua glória. E acabou. Não importa se eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei quem está comigo. Eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo, quem anda comigo. Eu sei. E eu passei por esse processo, falei assim, Senhor, eu me via como um vaso quebrado e uma árvore seca. E eu fiquei com muito temor. Eu lembro que chegou uma época de muito temor, porque eu falava assim, Senhor, aquela semente que o Senhor me deu, aquela árvore, será que ela vai morrer? Tipo assim, acabou tudo que o Senhor falou à minha vida. Porque eu me vejo como uma árvore seca, que ela não dá fruto, e não tem uma água, não tem nada, está tudo seco. E eu lembro que eu ficava brava assim, Senhor. Ele falou assim, filha, permanece em mim, que as tuas raízes, elas estão procurando água lá embaixo. As tuas raízes, elas estão se aprofundando lá embaixo. Elas estão indo no mais íntimo lugar. Eu ia no mais íntimo lugar e falava assim, eu preciso de água, eu preciso de ti, eu preciso.
É nesses lugares em que as nossas raízes ficam fortes. É nesses lugares em que a nossa base fica forte. E que a gente fala assim: eu não quero nada se não for da tua presença. Eu não quero nada se não for de ti. Nada. Nada. Eu quero que tu olhe nos meus olhos, Senhor, e fique comigo. Eu passei por esse processo. Eu lembro que eu ia para a escola e tinha um caminho de árvores assim, secas. Assim, uma folha. Seco. E aí parecia que era o diabo, mas era Deus. Porque ele falava assim: ó, é tu? Pensei, eu quero o diabo, mas era Deus na minha vida. É importante demais a gente compreender o processo que a gente está passando. É verdade, Senhor, eu estou passando por esse tempo de seca. E eu te adoro em meio a esse tempo de seca. Eu te adoro com toda a minha força em meio a esse tempo que eu não entendo nada. Quando está tudo ruim, eu não consigo entender para onde eu estou indo. Mas eu sei aquele em quem me colocou neste lugar. E é aquele quem vai me tirar deste lugar. E eu confiei no Senhor. Eu lembro que depois de um tempo, o Senhor foi ministrando a mim, foi me enchendo de aguinha. E eu lembro que eu andava agora pela rua e aí tinha umas folhas. Então, Deus, olha lá eu, com folhas na árvore. Aí depois tinha flor. Deus, olha lá eu com flor. E depois, em meio também, todo esse processo, eu levantei as minhas mãos e falei: tudo é para a tua glória. Tudo. O tempo de seca, o tempo das folhas, o tempo das flores, tudo é para a tua glória. Tudo. E às vezes eu estou sentindo que o Senhor te lembrar disso. Você está num tempo difícil, aprensa, esmaga. Ele quer te lembrar que tudo é para a glória dEle. Às vezes Ele quer que tu só levante uma mão e fale assim: Senhor, está tão difícil. Mas eu te adoro em meio ao caos. Eu te adoro em meio ao caos. 5. Acho que é 5 ou 6, gente. Não sei mais. Nós veremos muitos milagres, muitas experiências com a geração passada, mas teremos as nossas próprias experiências. Não sei se vocês conseguem, já entenderam, né? A gente já viu muitos milagres. Eu via mesmo naquela escola missionária. Tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, profecias. E aquela pessoa que estava com algum problema, ela foi curada. E aquilo para mim, uau, maravilhoso. Mas o Senhor tem um convite. Eu quero que você tenha as suas próprias experiências comigo. As suas próprias experiências comigo. No seu quarto. No meio do deserto. Eu quero que você caminhe comigo. E entenda o que eu estou falando ao seu ouvido. Sabe, vocês viram, eu sei, vocês viram tudo aquilo. Mas agora eu quero mostrar para vocês algo novo. Geração de Moisés, geração de Josué, eu quero mostrar para vocês algo novo. O Senhor falou comigo hoje que a presença dele estaria neste lugar. Mas aquela presença doce, que não precisa de muito barulho. E ele acertou, é verdade. A presença dele está nesse lugar. O Senhor quer nos reposicionar. Porque sabe, mãe, você tem um bastão para passar para o seu filho. Você está numa corrida às vezes, mas não se distraia. Não se distraia. Com que experiências da sua vida você vai passar esse bastão? O que você está passando para ele, para ela, para o seu filho? Que bastão é esse? O que ele vem? Porque você vai entregar. E ele vai correr. Ele vai dar continuidade a isso. Ao que o Senhor está fazendo na sua vida. O que eu tenho entregado, o que eu tenho feito. E a geração de Josué pega esse bastão e corra. Mas corra com foco. Jesus é o foco da nossa corrida, dessa maratona. Ele é o foco.
Ele é o porquê disso tudo. Ele é o porquê disso tudo. Ele é o porquê disso tudo. Seis. A geração de Josué sabe em que mesa se sentar. Nesse mesmo processo que eu passei no passado, o Senhor me trocou de mesa. E eu sempre fui uma pessoa de muitas mesas. Sempre fui amiga de todo mundo. Muito aberta assim. Nunca fui muito fechada. Mas o Senhor falou assim: eu quero te trazer para um lugar só eu e você. Um lugar só eu e você. E para mim foi, no início, eu achei que assim, seria muito ruim, muito difícil. Porque eu gostava de estar com a galera. Entendeu? Não, Deus, eu sou da galera, Deus, você não está entendendo? Que solidão o quê? Não. Eu sou das mesas, me dá as mesas. Aí o Senhor falou assim, não, mas não é bem assim. Agora você tem que compreender as minhas mesas que eu estou te dando. Sabe por quê? Porque às vezes você está comendo de uma papinha de bebê. E o Senhor quer te dar feijão e carne. Tá entendendo? Você está em algumas mesas, às vezes, que te prendem no processo, no que o Senhor quer fazer na sua vida. Olha para as pessoas que estão na sua mesa e fala assim, Senhor, são essas pessoas que o Senhor quer que eu ande? Porque eu não é da pessoa. É nós que devemos entender com quem nós iremos andar. Com quem irá dizer assim, ó, vamos orar com Jesus hoje de madrugada. Aquelas pessoas que te levam para mais pertinho de Jesus. Que tu olha e tu fala assim, meu Deus, ela é amiga de Jesus. Ela é amiga íntima de Jesus. E teve um dia assim, que foi um divisor de águas realmente na minha vida. Com as mesas que o Senhor estava me trazendo. Eu fui num restaurante e aí tinha uma mesa, duas mesas bem grandes assim. E uma com o pessoal que eu já estava acostumada a andar. E ok. E a outra com o outro pessoal. E aí eu beleza, fui para aquela outra mesa. Aí Deus, ei, não é aqui que eu quero que você sente. Daí eu, sério Deus? Ele falou sim. E não é culpa Deus. É porque o que eu tenho para você agora é outra coisa. Eu quero que você coma outro alimento. Eu quero que você escute outras coisas. Eu preciso do teu posicionamento. Porque eu poderia ter simplesmente, não, nada a ver. Vou sentar ali, nada a ver. Não. Parei, não, é verdade, Senhor. É verdade. E ali naquela outra mesa eu vi tanta graça, tanta presença. Sabe quando você, às vezes são poucos, não dá nem contar no dedo. 1, 2, 3, mas que você sente assim, ó. Fica até madrugada, conversa sobre Jesus, que Ele é lindão, e brinca, e é algo leve. É porque Jesus está sentado naquela mesa. Se Deus já te não dá paz sobre mesas que você tem sentado, sobre alimentos que você tem comido, o Senhor está te alertando. O Senhor está nos reposicionando e nos alertando essa noite. Eu sinto isso. O Senhor falando, eu sinto a presença dEle e Ele falando assim, olha, eu quero que você desça a casa do oleiro. Porque eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te mostrar promessas que eu tinha sobre a sua vida. Eu quero mostrar mesas que eu quero te entregar agora. É o Senhor. E eu sinto que Ele quer ouvir de algumas aqui, eis-me aqui. Ele falou, eu quero ouvir. Eu quero ouvir de algumas aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Para o que for preciso. Eis-me aqui. Senhor, me ajude a passar esse bastão. Porque sozinho eu não consigo. Senhor, me ajude a honrar a minha geração passada. Senhor, me ajude a te ouvir. Me ajude a te ouvir, a te conhecer mais de perto. A deitar no teu colo e falar assim: Tu és mais precioso. Tu és o mais precioso da minha vida. Tu és o amado da minha alma. E por ti eu faço tudo, porque é tudo sobre você. Então eis-me aqui.
Eis-me aqui, Senhor. E por último, 7. Ser obediente em tudo aquilo que Ele pede. Josué foi obediente nas pequenas batalhas do começo. Se você perceber, Moisés jogava ele para algumas batalhas. Olha, você consegue sozinho nessa batalha. Ela é um pouco menor, mas você consegue. E Josué ia. Eu creio com medo, mas ele ia. E essas pequenas batalhas autorizaram as grandes batalhas, a chegada na terra prometida. Sabe, algumas pequenas batalhas da minha vida, nesse processo, batalhas do meu passado, me autorizaram para o lugar onde eu estou hoje. Aqui. E o Senhor às vezes está te dando pequenas missões, pequenas batalhas, e você está assim, Deus, tão pequeno. Deus, é só uma troca de mesa. Deus, é só obedecer o meu pai e minha mãe. Deus, é só fazer aquilo lá em casa. Não sei o quê. Não. O Senhor precisa ver a sua obediência nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu lembro que ano passado, o Senhor me deu um dever, Ele falou assim, meu pai, meu dever falou assim, você vai fazer tarefa cabela. Aí eu assim, tá. Aí eu fiquei sem paciência. Fiquei assim, não tenho paciência. Aí eu lembro que meu pai foi muito de Deus, gente. Porque ele entendeu que eu abri para os meus pais. Né? Abro todo o meu processo para os meus pais. Então eles sempre me ajudam, me guiam nisso. E aí, ele sabendo, falou assim, não, agora, beleza, teu processo. Então vou te ajudar nesse teu processo. Você tem esses tal deveres. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Ok? Ok, pai, bem de boa, né? Bem de boa. Gente, mas eu estava descumprindo com aquilo que meu pai pedia. Não levei a sério uma pequena missão. Aí o Senhor veio, né? Porque isso tudo foi no meio do processo. Já estava tudo dolorido. Aí o Senhor veio assim, você não vai cumprir com as pequenas coisas que eu estou te dando? Pequenas coisas que eu estou te dando. Como é que eu vou te dar coisas maiores? Se você não honra e não compreende o processo que eu estou te entregando agora. É verdade, Senhor. É verdade, eu vou ser diligente. E eu vou entregar tudo para a tua glória em tudo que eu fizer. E dali em diante eu entendi. Eu comecei a fazer a tarefa cabela, bem mansa e humilde. Pureza em pessoa. Eu comecei a fazer minhas coisinhas que meu pai estava me pedindo, que eu estava com problema de equilíbrio, né? A gente às vezes não consegue equilibrar, porque eu sou muito na escola e muito na igreja. Então, eram duas coisas que eu não estava conseguindo e uma delas estava pesando demais. Meu pai falou assim, não, entende o seu processo. O seu processo agora, a sua fase agora, é estudar. Você vai estudar. Você vai se dedicar totalmente a isso. Assim, pai, mas eu fui chamada para não sei o quê. O que Deus te deu agora? Esse é o teu chamado de agora. O que Deus te deu agora? Cuidar do seu filho? Seu chamado. O que Deus te deu agora? Cuidar dessa empresa? Seu chamado. Agora, o seu processo. Agora, o que você está passando? E eu compreendi que aquilo era o meu chamado do meu processo. Era aquilo que eu devia fazer. E eu fui obediente e diligente. E foi aí que o Senhor me entregou coisas maiores. Batalhas maiores. Porque com uma maturidade diferente. Uma compreensão diferente. Às vezes você está passando por esse processo e você não está entendendo nada. Mas tem coisas lá na frente. Que Ele fala assim, olha filha, eu sei que agora está tudo ruim. Não dá de ver o caminho, mas é que lá na frente tem uma árvore cheia de frutos e flores. Permaneça. Permaneça. Permaneça fiel. Senhor, eis-me aqui. O processo que o Senhor quer fazer na minha vida. Se for um processo agora está em flores. Florescer no lugar onde você me colocou, que eu floresça com todas as minhas forças, que eu floresça com tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Mas agora esse é um processo
de ser quebrada e quebrantada, que eu possa ser quebrada e quebrantada. E que eu entenda o processo que o Senhor está fazendo em mim. Que é uma chave do céu, compreender processos, compreender onde nós estamos. Não, esse agora é o meu processo, agora é ficar em casa com meu filho. É isso aí. E o Senhor vai encher a sua casa de presença mais doce. Que Ele é assim. Sabe, passa o seu bastão agora, com todo o entendimento. Senhor, esse meu bastão, ele representa a minha história, o meu passado, as minhas lutas pequenas, minhas grandes lutas. Eu estou passando esse bastão para o meu filho, para a minha próxima geração. E eu te dou glória em meio a tudo isso. Eu quero orar com você. Porque eu escuto o Senhor falando assim, eu preciso de ouvir uns eis-me aqui hoje. Para alguns processos na minha vida que eu quero passar. Eu quero ouvir, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui porque eu entendi que o que vale é a Tua presença. Mesmo se eu for esmagada, mesmo que o processo me esmague, eis-me aqui, porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu não vou sair da tenda. Eu não vou sair da tenda. Não. Eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair, Senhor. Eu vou permanecer na tenda. Senhor, nós estamos aqui prostradas. Nós damos aqui a Ti o eis-me aqui. Com a presença mais doce. Com o Seu abraço. Com o Seu olhar assim. Ah, filha, eu conheço tudo. Ah, filha, eu conheço teu coração. Ah, filha, sabe as promessas que eu fiz na tua vida, elas estão vivas e elas irão se cumprir.